Olá, alunos do segundo ano, vamos continuar falando de Revolução Industrial, certo? E estávamos falando sobre a questão da alienação do trabalho. Então, basicamente a gente vai ter essa questão do controle, né? Então, nós vamos ter alguém que vai regulamentar o teu tempo, você já não pode mais, né, parar a hora que você quer, você não pode ter esse controle mesmo, de fato, do teu tempo e dos teus movimentos, né? Inclusive, isso depois na chamada segunda Revolução Industrial, isso ainda vai se ampliar, né? Então, basicamente, a gente vai ter a formação, né, de um grupo empobrecido, né, que vai vender essa força de trabalho com os chamados enclosures. E com a expulsão, então, de muitas pessoas do campo, as pessoas vão se dirigir para a cidade e serão uma mão de obra para depois as chamadas maquinofaturas. Então, como a gente falou para vocês, nós temos, então, né, o trabalho artesanal, que vai, então, acabar, né, sendo absorvido em grande medida pelas primeiras manufaturas, que são máquinas, teles, enfim, mais simples, depois, né, as grandes fábricas, as chamadas maquinofaturas, né. E a gente vai ter, então, um novo grupo surgindo, né, que vai ser chamado, então, esse grupo de proletariado, né, então são aqueles que só têm a sua prole, por isso o proletariado é um termo que vem, inclusive, da Roma Antiga, né, que também tinha esse viés de aquele que só tem sua prole, e, né, no outro lado, a burguesia industrial, esses grupos que tinham, então, o domínio sobre os chamados meios de produção. Que um meio de produção é tudo aquilo que permite produzir alguma coisa, certo? E com isso, claro, né, uma parcela daquela produção, daquele lucro, da venda daquela produção, ela era apropriada, né, a gente chama de mais-valia, basicamente é o lucro. Ou seja, não condiz, né, o salário, o valor que o proletário recebe com o valor contido, digamos assim, naquele produto. Há uma diferença, né, entre aquilo que a pessoa que trabalhou recebe com aquilo que de fato valeria, digamos assim, aquele produto final, que ela não consegue perceber, inclusive, nem o seu trabalho dentro daquele produto, certo? Então, basicamente, são esses os pontos, assim, importantes, né, que a gente tem que marcar. Então, como eu falei para vocês, há uma evolução tecnológica, né, nesse contexto. Então, a gente vai ter, né, a mecanização do setor têxtil com a máquina a vapor, né. Vamos ter a perspectiva também do tear hidráulico, do tear mecânico, né. Nós vamos ter também o desenvolvimento dos transportes. A gente tem que pensar que o comércio que está voltando, né, com grande peso, esses produtos todos que vão ser realizados durante a Revolução Industrial, eles têm que ser escoados, eles têm que ser vendidos para alguém, certo? Então, nesse sentido, digamos assim, a gente vai ter um começo de um processo de uma globalização, digamos assim, ainda muito incipiente, mas o fato é que as distâncias vão cada vez diminuir mais, porque nós vamos ter os chamados barcos a vapor, né? Ou seja, são barcos que vão ser muito mais velozes, que vão ter muito mais capacidade para transportar. A gente vai ter também, né, as locomotivas a vapor, né, que, nossa, corriam a, sei lá, né, 40, 50 quilômetros por hora. Então era algo realmente, nossa, quase a velocidade da luz naquele período. Então, com isso, a gente vai ter uma evolução também dos transportes. Mais tarde, a gente vai ter também, na chamada segunda Revolução Industrial, algumas situações importantes também no sentido de evolução das comunicações também, né, mais tarde, no século XIX, com a invenção do telefone, do telégrafo, né, então essa comunicação, ela tem que ser mais rápida, para a gente poder escoar essa produção, e de fato, né, nunca houve uma produção tão rápida, com tanta coisa, né, com tanto produto, enfim, e isso, claro, vai ter também seus reflexos, né, então nós tivemos um olhar mais, digamos assim, positivo no sentido de uma inovação tecnológica, né, porém os resultados, né, não foram igualmente, digamos assim, distribuídos na sociedade, né? A gente teve uma pauperização gigantesca da população, né? Então, basicamente, em relação à sociedade, nós vamos ter uma grande deteriorização da sociedade, né? Ou seja, o uso amplo do trabalho feminino, do trabalho infantil, que era muitíssimo mais barato. Não havia nenhum tipo de proteção a esses trabalhadores, ou seja, né? Tipo, olha ali, fulano perdeu a mão. Tá bom, next.
né? Ou seja, não tinha nenhum tipo de indenização para essas pessoas, né? Então elas viviam muitas vezes em guetos miseráveis nesses centros urbanos, né? Que também vão ficar extremamente poluídos, sujos, perigosos, né? Então a gente vai ter uma grande também deteriorização urbana, né, da sociedade, então uma grande falta de higiene, doenças, né, graçando a exploração, né, gigantesca do trabalho das pessoas que trabalhavam em torno de 16 horas por dia, num trabalho repetitivo, num trabalho exaustivo, né, e que eram descartadas a qualquer momento, né, afinal de contas havia uma mão de obra abundante que permitia pagar salários, assim, ridículos, né, então, por exemplo, o uso do trabalho infantil em minas de carvão, né, que deterioram completamente o pulmão, né, das pessoas. Não havia nenhum tipo de legislação trabalhista, né, como eu falei para vocês, então era uma situação realmente tenebrosa, assim, terrível, né. Então pensem, né, como seria trabalhar sem nenhum tipo de proteção, sem possibilidade de descanso, sem possibilidade de férias para que tu possa de fato né, produzir melhor no futuro, né, ter esse tempo de descanso, enfim, né, da tua reprodução, na verdade, né, da reprodução da tua força, enfim, de trabalho. Então não havia nada nesse sentido, certo? Então, e claro, né, então pouco a pouco essas situações elas vão começar a ser modificadas. Quando a gente chegar na chamada segunda revolução industrial, então agora é o nosso próximo ponto, então tivemos esse contexto, né, do por que a Inglaterra foi pioneira, qual era a situação que a gente, né, pode perceber, com todo esse uso intensivo, essa exploração, né, terrível da mão de obra, né, mas pouco a pouco as coisas começam, né, a ter algum tipo de resposta em vários sentidos. Bom, com a segunda revolução industrial, que iniciaria mais ou menos em 1850, o que a gente tem como marcas, né, da segunda revolução industrial? Basicamente, a gente tem uma ideia de que esse momento é o momento no qual a revolução industrial se espalha para outros países, certo? Então, claro, no primeiro momento a Inglaterra estava nadando sozinha de braçada, então logo ela, enfim, conseguiu se consolidar de tal forma que no século XIX o mundo era da Inglaterra. A Inglaterra tinha um mundo em sua mão, né? Era um império do sol que nunca se punha, né? Era o que dizia. Bom, mais tarde outros países que conseguiram se organizar, que conseguiram inclusive se formar, como a Alemanha e a Itália, que ainda não existiam enquanto países, né? Vão querer brincar de Revolução Industrial também, né? Ah, não, pois tá legal isso aí, eu quero também participar. Então, né, a gente vai ter esse espalhamento da Revolução Industrial. Outros países vão entrar e vão, claro, adivinha, competir com a Inglaterra, né? Então, apesar da Inglaterra já ter mercados consolidados nesse contexto, nós vamos ter outros países, então, querendo suprir essas necessidades. Que necessidades são essas? O que se precisa? Primeiro, matéria-prima, né? Porque você não consegue produzir nada se tu não tem matéria-prima. E grande parte desses países não tem matéria-prima. Então eles precisam explorar de outros locais. Então tá, tu precisa de matéria-prima, tu precisa de mão de obra ridiculamente barata, e pouco a pouco a mão de obra europeia começa a deixar de ser tão barata. Depois falamos por quê. E por fim precisamos de locais que comprem os produtos, né? Então agora tu não vai ter só a produção da Inglaterra, tu vai ter a produção de vários outros estados, a França, a Bélgica, Estados Unidos, a Rússia, né? Japão, no caso do Oriente, no metade do século XIX, o Japão vai sofrer um processo de industrialização também. Então tudo isso vai acabar derivando, né? Toda essa nova esse novo grupo, né, que vai competir entre si, vão acabar derivando, né, no que a gente vai chamar de imperialismo, que é o último conteúdo que eu vou trabalhar com vocês. E do imperialismo saltamos então para o conflito, o primeiro conflito bélico do século XX, né, o primeiro grande conflito que é então a Primeira Guerra Mundial, certo? Então nós temos toda essa situação dessa produção, essa competitividade, né, que vai derivar, né, também com a formação, né, dos países Itália e Alemanha que vão entrar também nessa briga. Então esse é um ponto que marca a segunda revolução industrial. Outro ponto é a tecnologia. Então agora não é mais ferro e carvão, e sim eletricidade e aço, as principais forças motrizes. Nós vamos ter vários avanços na área da química, na área da tecnologia, né, das comunicações. Então as locomotivas vão se aperfeiçoando, assim como os barcos, né, os navios também vão se
vão melhorando, as comunicações com telégrafo e com telefone, né, então também vão sendo mais ágeis, né, esse contato, né, entre as nações. E, por fim, até próprio cuidado com o trabalho, controle do trabalho, também a gente vai ter uma mudança. Então, no próximo vídeo a gente vai falar sobre essas questões, certo? Até lá, então!